Pessoal, nós vamos resolver aqui então agora os exercícios 31, 111 e 113 do capítulo 17 do livro Química, a Ciência Central, 13ª edição. Os autores principais são Brown e LeMay, tá certo? Vamos lá então. O exercício 1731 nos diz então o seguinte: nós temos ou desejamos preparar um tampão cujo pH é 3,5. Se você tivesse as seguintes soluções 0,1 molar, né, de ácido fórmico, ácido acético, ácido fosfórico, formiato de sódio, acetato de sódio e dihidrogênio fosfato de sódio, quais soluções você escolheria, você usaria, né, para preparar esse tampão com pH 3,5? E além disso, quantos ml de cada solução, né, do ácido e do sal do ácido, né, das duas soluções. Nesse caso, nós vamos utilizar uma solução ácida e uma solução de um sal desse ácido correspondente que nós escolhermos, né? Enfim, que volume você utilizaria de cada uma das soluções, da solução ácida e da solução do sal do ácido. Essas são, então, as perguntas, né? Bom, então nós temos que o Ka do ácido acético é 1,8 vezes 10 a menos 5, o Ka do ácido fórmico é 1,8 vezes 10 a menos 4, e o primeiro Ka do ácido fosfórico é 7,5 vezes 10 a menos 3. Conforme nós sabemos, nós calculamos o pH, nesse caso do tampão, utilizando a equação pH igual a pKa mais log do sal sobre a concentração do ácido, né? Ou em alguns textos você vai encontrar o log da concentração da base sobre a concentração do ácido, né? Porque o ânion que compõe o sal desse ácido, ele se constitui na base conjugada do ácido, né? Então você pode dizer que pH igual a pK mais log concentração do sal sobre concentração do ácido, ou concentração da base, no caso da base conjugada do ácido, né, sobre a concentração do ácido. Como estamos sempre nos enunciados utilizando, né, tipicamente para um tampão ácido, um ácido fraco e um sal desse ácido fraco, falar em ácido e sal me parece mais razoável, evita confusão, né? Bom, calculando então pKa para cada um dos ácidos, né? Lembrar que pKa é log do inverso de Ka. Nós verificamos que o Ka do ácido fórmico é 3,74, né? O Ka do ácido acético está bastante acima e o Ka, né? O pKa, aliás, calculado com base no primeiro Ka do ácido fosfórico, está bastante abaixo, a 2,26. Mas enfim, qual desses ácidos apresenta um pKa próximo do pH que nós desejamos? É o ácido fórmico, sem dúvida alguma. Então, respondendo à primeira pergunta, quais soluções nós utilizaríamos? A solução do ácido fórmico e a solução do formiato de sódio para preparar o nosso tampão. Por quê? Porque o pKa do ácido fórmico é aquele que se encontra mais próximo do pH que nós desejamos para a nossa solução, que no caso é 3,5. Bom, nos resta agora então calcular quanto afinal nós utilizaremos, que volume nós utilizaremos da solução do ácido fórmico e da solução do formiato de sódio. Nossa equação é pH igual a pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. O pH que nós desejamos é 3,5, o pKa do ácido fórmico é 3,74, e com isso então nós podemos calcular que o log da concentração do sal sobre a concentração do ácido é igual a menos 0,24 e que, portanto, a razão entre a concentração do sal e a concentração do ácido é igual a 0,57. Bom, quando eu misturar um certo volume da solução do ácido fórmico com uma certa solução, com um certo volume, né, da solução de formiato de sódio, eu teria ao final 1000 ml, é 1 litro de tampão que eu desejo, né? Mas tanto do ponto de vista da solução do ácido, quanto do ponto de vista da solução
do sal, o que eu terei será uma diluição, de forma tal que eu possa utilizar a relação, né, que o produto da concentração inicial pelo volume inicial é igual ao produto da concentração final pela solução final. Para diferenciar aí, nós estamos utilizando o subscrito 1 para o sal, o formiato de sódio, e o subscrito 2 para o ácido acético. Perdão, o ácido fórmico. Né? Mas enfim, concentração inicial 0,1, o volume que eu vou tomar eu não sei, por isso que eu estou chamando de V1 ou V2, conforme seja o sal ou o ácido. A concentração final eu também não sei qual é, por isso que eu estou chamando de M1 ou M2, conforme seja o sal ou o ácido, e o volume final são 1000 ml. Fazendo as contas, eu encontro que a concentração do sal é 0,1 vezes V1 sobre 1000, e a concentração do ácido é 0,1 vezes V2 sobre 1000. Consequentemente, M1 sobre M2 vai ser 0,1 V1 sobre 1000 dividido por 0,1 V2 sobre 1000. Fazendo as contas, eu termino verificando o seguinte: M1 sobre M2 é igual a V1 sobre V2. A mesma relação que eu tenho entre a concentração inicial, né, do sal e do ácido é a relação que eu terei entre o volume do sal e o volume do ácido, e eu já sei que essa relação deve ser igual a 0,57. Então, eu posso colocar V1 em função de V2 ou V2 em função de V1. Nesse caso, colocamos aí V1 em função de V2. Né? V1 é igual a 0,57 V2. Substituindo na equação, né, e fazendo as contas, eu encontro para V2, que é a concentração do ácido, 637 ml, e para V1, que é a concentração do sal, nesse caso do formiato de sódio, 363 ml. Né? Em total concordância, podemos dizer, com o gabarito oficial do livro, que estabelece justamente ácido fórmico e formiato de sódio, como as espécies escolhidas, né, para se preparar o tampão. No caso, para o ácido fórmico, foram calculados 640 ml, nós calculamos 637. Para o formiato de sódio, 360 ml, nós calculamos 363. Né? É uma pequena diferença. Pode ser algum arredondamento aí ao longo dos cálculos, mas provavelmente é simplesmente porque o autor desejou tanto um volume quanto o outro arredondar aí para cima ou para baixo para o inteiro mais próximo. Enfim, em total concordância de qualquer forma, os resultados que obtivemos com, enfim, os resultados obtidos, né, em total concordância com o gabarito oficial do livro. Tá certo? Em todo caso, cálculos então concluídos. Passemos então para o próximo problema. Bom, o problema 17.111 nos diz o seguinte: uma amostra de 0,1044 grama de um ácido monoprótico é que só tem um hidrogênio ácido, não é isso? Requer 22,1 ml de hidróxido de sódio 0,05 molar para atingir o ponto final, né, nessa titulação. Qual é a massa molar, né, desse composto, desse ácido? É a letra A a pergunta. E na letra B, à medida que o ácido é titulado, né, você começa a acrescentar base ao ácido, o pH da solução, após a adição de 11,05 ml da base, né, para completar a titulação, para consumir completamente o ácido, você consome 22,10 ml da base, hidróxido de sódio 0,05 molar, conforme está dito na letra A. Mas na letra B é o seguinte: antes de você terminar essa titulação, né, quando você a está realizando, e após você ter adicionado 11,05 ml de base, constata-se que o pH do meio, né, é 4,89. E a pergunta então, qual é o Ka do ácido? Né? E na letra C, então, pede-se que você consulte aí o apêndice D do livro, que é onde aparece lá uma série de constantes de ionização, e tente então, comparando o valor de Ka que você calculou com o valor de Ka que você encontra lá no apêndice D, tentar identificar qual é o ácido, tá certo? Mas enfim, façamos a letra A então. Né? Bom, lembrar que eu tenho aí um ácido monoprótico, só tem um hidrogênio ácido, reagindo com
sim, se eu vou calcular Ka para ele, subentende-se que é um ácido fraco, né? Mas enfim, reagindo aí com uma base forte, que é hidróxido de sódio, que só tem também uma hidroxila. Para cada íon OH- que eu acrescento, eu reajo com um íon H+ do ácido, que aliás é monoprótico, e formo uma molécula de água, né? Então a concentração da base é 0,05 molar. Concentração molar ou concentração em quantidade de matéria, número de mols, dividido pelo volume da solução em litros. Nesse caso, o volume que eu gastei foi 22,1 ml ou 22,1 vezes 10 a menos 3 litros. Calculando, encontro aí que eu consumi 1,105 vezes 10 a menos 3 mol de OH-. Como o ácido é monoprótico, esse também é o número de mols de H+ que eu tenho no ácido. Consequentemente, se esse número de mols corresponde a uma massa de 1,1044 grama, fazendo o cálculo, um mol corresponde a 94,48, enfim, arredondando para o inteiro mais próximo, 94,5 gramas, né, por mol. Essa é a massa molar, portanto, do ácido, em total concordância com o gabarito oficial do livro. Passemos então para a letra B. Na letra B, então, nós temos que a titulação não terminou. Comecei a titulação, acrescentei 11,05 ml da base e constato que após acrescentar esses 11,05 ml da base, o pH do meio é 4,89 e pergunta-se então qual o Ka do ácido, né? Então lembrar que pH é pKa mais log da concentração do sal sobre a concentração do ácido. Após eu acrescentar os 11,05 ml, o pH é 4,89, né? Só para ilustrar aí, lembrar que o ácido é monoprótico, só tem um hidrogênio ácido, está reagindo com OH- do hidróxido de sódio, formando uma molécula de água. Então, é 1 para 1 em mol, né? Então, do ponto de vista do sal, o que eu tenho? 0,05 mol por litro é a concentração, número de mol dividido pelo volume. O volume, nesse caso, é 11,05 vezes 10 a menos 3 ml. Então, isso me dá 5,53 vezes 10 a menos 4 mol do sal. Né? Porque lembrar que para cada íon H- que eu acrescento, eu retiro o hidrogênio ácido, né, do ácido, forma uma molécula de água e eu fico então com o ânion desse ácido e como contraíon o íon sódio, tá certo? Então nesse caso que eu estou calculando aí do ponto de vista do sal, né, é o número de mols de íons OH- que eu acrescentei, que na verdade é também o número de mols da base conjugada, né, do A- que eu formei, que nesse caso é 5,53 vezes 10 a menos 4 mol do sal, é o que eu terei no meu sistema. Então já sei que do sal eu terei 5,53 vezes 10 a menos 4 mol. Lá na letra A, nós calculamos que o número de mols do ácido era 1,05, 1,105 vezes 10 a menos 3. Se desse número inicial de mols do ácido eu subtrair, né, o número de mols, na verdade, de prótons que foram consumidos, formando, portanto, o sal, eu vou ter o número de mols final do ácido. Né? Número inicial de mols do ácido, menos o número de mols que foi consumido, que no caso é igual ao número de mols de íons OH- que eu acrescentei. Essa subtração me dará o número de mols finais do ácido, o número de mols final do ácido, né? 5,52 vezes 10 a menos 4. Então perceba-se que eu tenho 5,53, tá? Enfim, o mesmo valor, na verdade, tanto para o sal quanto para o ácido. Né? Tanto o ácido que restou, quanto o número de mols do sal que eu formei é igual, né? 5,52, 5,53, enfim, vezes 10 a menos 4 mol. Então, pH, que é 4,89, é igual a pKa mais log concentração do sal sobre concentração do ácido. Né? Bom, mas eu tinha uma certa massa do ácido, acrescentei um certo volume da base, de forma tal que o volume, né, no qual está contido o sal é o mesmo volume no qual está contido o ácido, de forma tal que a relação entre as concentrações do sal e do ácido é igual à relação entre o número de mols do sal e do ácido. Só que essa relação é entre números iguais, e a concentração do sal, aliás,
número de mols do sal é igual ao número de mols do ácido. Consequentemente, a concentração do sal é igual à concentração do ácido, né? Bom, log de 1 igual a 0. Consequentemente, eu vou ficar simplesmente com pKa igual a 4,89. Lembrando que o pKa é o log do inverso de Ka, pelas propriedades então de logaritmo. Se pKa é 4,89, Ka é 1,29, enfim, 1,3 vezes 10 a menos 5, em total concordância com o gabarito oficial do livro. Por fim, a letra C pede para você consultar o apêndice D, né, que é um apêndice do livro onde tem uma série de constantes de ionização, e tentar identificar aí qual seria eventualmente o ácido, né? O autor coloca como ácido butanoico aquele que está mais próximo e tal, né? Mas a coincidência não é exata. Mas realmente dos ácidos que lá estão, o butanoico é o que mais se aproxima, 1,5, 1,3, a ordem é de 10 a menos 5, né? Outros ácidos têm outras ordens de grandeza aí, da ordem de 10 a menos 4, né? Menos 3, menos 6, enfim, está muito fora. Então, dos que estão na tabela, realmente o butanoico é o que mais se aproxima, né? Embora haja aí uma pequena diferença, tá certo? Com isso, então, nós encerramos esse problema. Por fim, pessoal, o problema 17 de 113, que nos diz o seguinte, né? A temperatura do corpo, 37 graus Celsius. Ka para a aspirina é 3 vezes 10 a menos 5. Se 2 comprimidos de aspirina, com 325 mg cada, forem dissolvidos em um estômago cheio, com volume de 1 litro e pH 2, qual é a porcentagem da aspirina que se encontrará na forma não ionizada? Né? Bom, 2 comprimidos de 325 mg perfazem 0,65 grama. Massa, dividido pela massa molar, dividido pelo volume da solução, que nesse caso foi definido como sendo 1 litro, isso me dá uma concentração de ácido acetil salicílico de 3,61 vezes 10 a menos 3 molar. Né? 3,61 vezes 10 a menos 3 molar. E eu preciso então dessa concentração para calcular aquilo que me é pedido, né? Qual será a porcentagem de aspirina, né, que permanecerá não ionizada nesse pH 2. Prossigamos então. Bom, e aí chegamos então à resolução propriamente dita, né? Lembrar que a constante de equilíbrio, nesse caso, né, o ácido acetil salicílico, é um ácido monoprótico, né? Então vai ser o produto da concentração de H+, pela concentração do ânion, pela concentração no equilíbrio. O Ka, nesse caso, é 3,5 vezes 10 a menos 5. Né? A concentração no equilíbrio vai ser a concentração do ácido, né? Vai ser a concentração inicial, 3,61 vezes 10 a menos 3, menos o que houver ionizado, que nesse caso eu vou chamar de X. No numerador, eu tenho a concentração de H+, e a concentração do ânion. A concentração do ânion será igual a X, o que houver ionizado. Mas detalhe, eu não estou dissolvendo, nesse caso, ácido acetil salicílico em água pura. Na verdade, eu estou ingerindo os 2 comprimidos. Volume de 1 litro foi definido, mas enfim, no estômago eu já tenho um pH 2. Isso significa dizer que a concentração inicial de H+, independentemente de quanto venha a ser produzido na ionização do ácido acetil salicílico, já é de 0,01 mol por litro, 10 a menos 2, né? Então dá um pH 2. Então a concentração de H+, será essa concentração que eu já tenho no estômago, mais o X que ionizar, né? Daí então a expressão que nós temos aí do lado direito, tá certo? Fazendo as contas, eu chego numa equação de segundo grau, né? Nada me impediria de, em princípio, encontrar a raiz, etc. Mas detalhe, né? O grau de ionização nesse caso, eu sei que será muito pequeno. Bom, ácido acetil salicílico, um típico ácido fraco, constante de ionização da ordem de 10 a menos 5. E detalhe, ele se ioniza liberando H+, só que eu já tenho uma concentração de 0,01 mol por litro de H+ no estômago, porque o pH é 2. Evidentemente, o equilíbrio estará grandemente deslocado para a
esquerda, né? Princípio de Le Chatelier. A ionização do ácido, que já não é assim tão fenomenal, porque ele é um ácido fraco, será grandemente inibida, né? Então x eu sei que será um número muito pequeno. X ao quadrado, então, menor ainda. Eu vou aproximar, para facilitar as coisas matematicamente para mim, eu vou aproximar que esse x, então, por ser muito pequeno, ao quadrado vai ser virtualmente zero. Eu vou aproximar como sendo zero. Fazendo os cálculos, então, eu encontro x igual a 1,259 vezes 10 a menos 5. Isso é uma concentração, isso é mol por litro. Essa é a quantidade de íons H+, e também a quantidade de ânion, né, que eu liberei ionizando, nesse caso, o ácido acetil salicílico. Bom, essa concentração, né, a 1,259 vezes 10 a menos 5 foi aquilo que ionizou, dividido pela concentração inicial, que nós calculamos no primeiro slide, 361 vezes 10 a menos 3, vezes 100. Isso me dá 0,349%. Esse é o grau de ionização do ácido acetil salicílico a 37 graus Celsius, considerado aquele volume lá de 1 litro e considerado que eu já tenho um pH 2 no estômago. Mas a pergunta é qual o percentual de moléculas que permanecem, enfim, né, não ionizadas. Então, de 100%, eu subtraio o que ionizou e eu obtenho, então, o que não ionizou. Né? Nosso valor aí com 3 casas, 99,651%. Né? Arredondando para o inteiro mais próximo, 99,7% das moléculas permanecem neutras, não ionizadas, enfim, em absoluta concordância com o gabarito oficial do livro. Com isso, então, nós terminamos esse problema e até a próxima.